Qual o problema de eu trabalhar numa casa? Ah, mas é porque lá é diferente de onde vocês vão. Deus é um só. E onde tem vontade de fazer o bem, a forma não importa. A maneira não importa. O que importa é o desejo de ajudar. É claro que eu vou. E aí eu chego aqui e o Espírito que incorpora para falar comigo, através do médium, fala para mim, sabe aquele teu sócio? Olha, ele não me conhecia. Não podia ser animismo, né? A opinião dele. Sabe aquele teu sócio? Esquece, o dinheiro que ele levou já foi embora. Segue a tua vida e vai ser feliz. Olha que coisa fantástica. E ele falou, ó, lá na tua casa, eles pediram para eu te dar esse recado aqui. Então fica tranquilo que está todo mundo ajudando. Só que lá vocês não têm esse tipo de orientação. Aqui tem. Então a gente vai ajudar. Mas sabe o que mais me marcou nesse dia? Ele virou para mim e falou assim, só que eu não vou fazer de graça. Eu vou te ajudar, mas eu não vou fazer de graça. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, ué, o que ele vai me pedir em troca? Né? Achei estranho aquilo, me pedir alguma coisa em troca. Cadê o princípio da caridade, do amor ao próximo, de fazer de graça aquilo que você tem de bom, dá de graça, sem esperar nada em troca? Mas ok, eu falei, e o que eu posso fazer por você? E aí mais uma vez mostrando que a espiritualidade sabe o que faz, ele disse assim, eu sei que você é palestrante, eu sei que você fala sobre Jesus. Então vem na minha casa fazer palestra sobre Jesus. Vem falar de Deus e de Jesus aqui para o pessoal. Quer pagamento melhor do que esse? Quer coisa melhor? Eu falei, aceito esse pagamento a todo momento que eu for chamado, eu aceitarei. E naquela época acho que eu vim umas 2 ou 3 vezes. Aí depois entrou a pandemia, e aí o mundo mudou, e hoje, com o convite do Zé, estou eu aqui de volta para bater papo com vocês sobre alguns assuntos. E eu vou contar para vocês por que eu... Não vou falar que foi o motivo que o Zé me chamou, mas foi o mote que ele quer que eu fale aqui para vocês. Alguém já ouviu falar na Rádio Boa Nova? Eu sou colunista da Rádio Boa Nova. Eu toda semana, de quarta-feira de manhã, hoje é terça. Eu não mandei o vídeo de amanhã. Amanhã não tem minha coluna, tá? Eu tô achando que hoje era segunda. Amanhã não tem a minha coluna, tá? Mas toda quarta-feira, quando eu mando, tem a minha coluna na Rádio Boa Nova. Entre 8h30 da manhã, entre 8h30 e 9 horas. Das 8 às 9 tem o programa Manhã Boa Nova. E eles passam dentro do programa Manhã Boa Nova, de quarta-feira, entre 8h30 e 9 horas, a minha coluna. O nome da minha coluna é Ressignificando a Vida. É para ajudar a gente a enxergar a vida de uma forma diferente, mais otimista, mais positivo, conforme o Espiritismo prega. A doutrina espírita, ela foi trazida à luz do mundo. E aliás, antes eu quero separar uma coisa. Mediunidade não é a mesma coisa que doutrina espírita. Mediunidade, todo mundo é médium, não importa a tua religião. Uns vêm, outros ouvem, outros sentem, outros não veem, não sentem, não ouvem nada, mas são como uma pilha para doar energia para quem precisa. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu não ouço, não vejo, eu não sinto nada? É um médium fantástico, porque ele doa energia para quem precisa. Alguém aqui é assim? Ah, começa a trabalhar melhor, eu durmo até, eu nem vejo nada. Calma, você é a pilha que ajuda os outros a trabalhar. Normalmente é assim. Mas mediunidade é uma questão humana, é um fenômeno humano. Os nossos irmãos que frequentam o terreiro de Umbanda são médiums. Os nossos irmãos que frequentam a Igreja Católica, no movimento carismático, que impõem a mão e curam pessoas, são médiums. Os nossos irmãos da Igreja Evangélica, que o pastor começa a falar em línguas, impõe a mão e a pessoa é curada, são médiums. Então, mediunidade é uma questão que Deus predispõe algumas pessoas de formas e maneiras diferentes para que você seja instrumento da vontade do Pai. Mediunidade também, para a maioria de nós, não é dom porque você é bonzinho. É ferramenta para você se melhorar. É oportunidade de melhoria. Tá? Muito bem, mediunidade a gente vê no planeta Terra e entre a humanidade há muito tempo. Mas chega lá nos anos 1850, mais ou menos, lá na França, vem aquilo que foi chamado de fenômeno das mesas girantes. Já ouviram falar disso? Falamos disso quinta-feira. Sério? Olha só. Eu
passei os livros lá para você. Eu passei os livros para o Zé aí para ajudar aí no curso. Quinta-feira passada, esse foi o tema. Agora, vocês discutiram então sobre por que foi esse fenômeno. E detalhe, não foi só na França, viu? Foi no mundo inteiro. O Brasil também, desde mais ou menos 1820, são registrados reuniões mediúnicas, que não existia ainda a palavra espiritismo na época, reuniões mediúnicas, que o pessoal nem sabia o que estava acontecendo. Era a mesa que pulava, era perguntava, eu vou ter filho? Uma pancada na parede, tum, tum, sim. Dois, Pior é quando era tum, para, pelo amor de Deus. É filho demais, para. Naquela época era assim, né? Tinha ninhada, né? De 12, 13. Mas enfim. E aí vem um cientista francês chamado Rivail Hippolyte Léon Denisard, que depois assumiu um codinome para não misturar a obra científica dele, assumiu o nome de Allan Kardec. Allan Kardec vai ali, pega e começa a entender aquilo, estuda cientificamente e recebe da espiritualidade o seguinte recado: tua missão é codificar os ensinamentos dos espíritos para ajudar a reavivar o cristianismo esquecido na mente e no coração dos homens. Era uma época onde a religião estava em descrédito. A religião católica, os movimentos protestantes estavam em descrédito. As pessoas estavam acreditando na ciência. Não parece muito diferente de hoje, né? Não parece muito diferente. Pois é, aí vem os espíritos e falam, ajuda a mostrar para as pessoas que existe vida após a vida. Então a primeira coisa que o espiritismo faz é matar a morte. Porque não tem morte. O que tem é vida após a vida. Só que não, exato, você muda de estado, de matéria, de local. Por isso, eu já vou antecipar aqui, talvez alguns vão ficar decepcionados, mas ninguém vira santo depois que morre, tá? Você continua sendo quem você era. Você continua sendo, portanto, o lugar para a gente se melhorar é aqui. O lugar para a gente aprender a perdoar, tolerar, ser mais paciente, ser menos reclamão, ser menos maledicente, fazer menos fofoca, falar mal dos outros, parar de reclamar dos filhos, parar de reclamar do marido. Chega, vamos, vocês vão embora daqui a pouco, né? Mas é aqui, gente. É aqui. Tem uma historinha, eu vou voltar daqui a pouco para falar por que você me chamou aqui. É que eu gosto de ir contando história, depois eu volto na primeira, tá? Tem uma história que conta que a pessoa viveu uma vida inteira com o marido, e o marido era muito chato, e ela não suportava, mas continuou casada ali. Aí o marido morreu, ela falou, graças a Deus, me livrei desse empiastro, né, como diriam os italianos, me livrei desse empiastro. Só que logo em seguida morreu, né, também. Aí chegou lá no mundo espiritual e falou, agora eu marquei pontos, né, aturei aquele traste a vida inteira. Estão esperando, então vão me dar uma mansão no mundo espiritual, vou recebida com tapete vermelho, vai ser uma maravilha. Aí chegou lá o receptor dos desencarnados lá em cima, com a ficha corrida dela, falou, muito bem, seja bem-vinda, senhora. Quero saber agora o que espera por mim. A senhora já vai entrar na fila da volta, já vai voltar logo para encarnar. Mas sério, tão rápido? Rápido, precisa ser rápido. Mas então, se não é coisa boa que me espera aqui é na Terra. Vou nascer rica, vou casar com o Brad Pitt. Ou não, você vai casar com o mesmo homem que você casou da última vez. Mas meu Deus, que castigo é esse? Eu aturei ele a vida inteira. Como é que vocês faziam isso comigo? Então, é que a senhora não entendeu a missão. A senhora aturou com raiva. A tua missão era aprender a respeitá-lo e entender que cada um é o que é. Da próxima vez, não se empenhe em aturar com raiva, se empenhe em entender que ele é quem é. A senhora só teve raiva porque a senhora queria mudar ele. Deixa ele ser quem ele é. E não deixa que a chatice dele mude a sua essência. Não deixe que as coisas que ele faz errado interfira no seu humor. Porque daí o errado é você. Então volta para a Terra, não para aprender a tolerar, para aprender a amar. Amar é deixar as pessoas serem quem elas são. Bom, a minha coluna na Rádio Boa Nova é para falar dessas coisas. Eu falo na Rádio Boa Nova exatamente sobre o assunto ressignificar a vida. Como é que a gente olha para a vida com outro olhar? Eu, Zé Roberto, aí eu vou chegar no ponto. Assisti um vídeo, porque embora seja na rádio, a rádio hoje também está na internet. Então eles pegam, eu gravo em vídeo, eles colocam
o som na rádio, colocam o vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, transmitem isso e depois fica no YouTube ali para ser assistido. E eu, toda semana, eu tiro de lá, eu tiro uma cópia e ponho no meu canal também, no YouTube. Então estão convidados para me acompanhar nas redes sociais para assistir esses vídeos. E eu gravei um vídeo que chamou a atenção do Zé, que é uma historinha que eu vou trabalhar ela com vocês aqui. Vocês já ouviram o ditado, água mole em pedra dura? Então, vamos lá então. Água mole em pedra dura. Mas se eu disser para vocês que isso só funciona para água e para pedra, sabe como é que funciona para o ser humano? É assim, água mole em pedra dura. Vai lá, água mole em pedra dura. Tanto bate até que enche o saco. Até que enche o saco. Tem gente que faz dessa ideia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, filosofia de vida para lidar com as outras pessoas. Já repararam que tem gente que faz questão de obrigar os outros a pensar como ele pensa? Eu tô certo, você tem que me ouvir, porque eu tô certo, e tenta fazer descer com ela abaixo, né? Você não tá ali com a boca fechada, mas o outro tá abrindo, né? Abre, engole aquilo que eu tô dizendo. Como é que você se sente quando as pessoas fazem isso com vocês? É bom? Não, é ruim. É ruim, não é? Mas às vezes a gente não percebe e a gente faz com os outros. A gente vai lá e fica, sabe aquelas cutucadinhas de leve que você fala, imagina, não foi de mal. Mas sabe aquela do tipo, alguém fez errado, você já tinha dito que ia dar errado, e aí você fala, eu avisei, não avisei? Não dói isso? Porque a pessoa fala, eu avisei com um sorriso no rosto. Feliz porque deu errado. Só para te esfregar na cara. Eu tô certo e você tá errado. Sabe qual é o grande problema disso com as pessoas, com os seres humanos? Isso acaba... Você pode até convencer naquele momento, a pessoa pode até dizer que aceitou e que você está certo. Só que isso causa feridas emocionais. Porque se deu errado, eu já estou machucado porque deu errado. Eu não preciso que alguém chute cachorro morto. Eu já sou o cachorro morto. Eu já estou ferido porque deu errado. Então eu não preciso que alguém diga, eu avisei, não avisei? Eu falei que deu errado. Tá vendo? Bem feito. Porque isso dói. E o que a gente consegue com isso num relacionamento? E relacionamento qualquer que seja. Seja você com teu marido, você com a tua esposa, você com os teus filhos ou você com os seus pais, qualquer, você com os vizinhos ou com os colegas de trabalho. A única coisa que você consegue é afastar as pessoas. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, funciona para água e para pedra porque os dois não têm sentimentos. Você tem. Da mesma maneira que você se machuca quando alguém esfrega na sua cara as verdades dela, você também machuca quando você busca fazer isso. E mesmo que você me diga, Rogério, mas eu só estou reagindo, eu estou me vingando, porque fizeram comigo primeiro. Não dá essa, não tem esse pensamento? Não, mas fez comigo primeiro, eu vou fazer. E aí eu vou contar uma historinha que o Chico Xavier psicografou num dos livros dele, se não me engano foi o espírito Neio Lúcio, que eu não lembro, faz muito tempo que eu li essa história, mas contava a história que certa vez um homem enraivecido saiu de casa e chutou um cachorro. O cachorro não só ficou ferido com o chute, mas ficou tomado por aquela energia, porque a energia passa, a energia você transfere. E o cachorro, tomado por aquela energia, saiu correndo na rua e cruzou no caminho com uma mulher, e a primeira coisa que ele fez foi morder a mulher. A mulher se sentiu ferida com a mordida, mas também absorveu a energia da raiva, que começou lá com o homem. E aí a mulher, com a dor na perna, foi para a farmácia e falou para o farmacêutico, me ajuda aí que eu estou machucada. E então o farmacêutico foi fazer um curativo, e aí a mulher com raiva, sentiu dor, esbofeteou o farmacêutico. E o farmacêutico, tomado por aquela raiva, voltou para a casa dele, enlouquecido de raiva. E chegou em casa e encontrou a mãe dele, que tinha acabado de fazer o almoço para ele. E quando ele sente e vê a comida que não o agrada, ele pega toda aquela energia que começou lá com o homem, que chutou o cachorro, que mordeu a mulher, que bateu no farmacêutico, e ele descarrega tudo em cima da mãe dele. E a mãe dele, como sábia, bloqueia aquela energia
e dá um abraço no filho e fala: filho, eu entendo que você está sofrendo. A mamãe está aqui para te amparar. O que precisava era alguém quebrar o ciclo. Conta a história, a moral da história é que alguém tem que parar. Porque se a gente seguir a lei do olho por olho, dente por dente, uma hora todo mundo vai ficar cego. Se toda vez que alguém me bater eu revidar, uma hora a gente acaba cego. Uma hora ninguém mais vai enxergar. Alguém tem que parar. Faz sentido isso para vocês? Faz. Agora, a grande questão é que a gente busca moldar as pessoas à nossa forma de ver o mundo. Mas a grande pergunta é: quem disse que a minha forma de ver o mundo é a única e a correta? Só é a minha forma. As minhas experiências de vida, elas me deram um significado para a minha vida e para as coisas que eu vejo, que é totalmente diferente de cada um daqueles que está aqui dentro. É por isso que duas pessoas vão no teatro, assistem a mesma peça de teatro, e uma pessoa sai falando: nossa, que peça maravilhosa. O outro sai dizendo: que saco, não aguentei aquilo. Foi horrível. Porque pessoas diferentes interpretam as coisas de forma diferente. E não tem um certo ou errado, só tem a questão de, se eu respeitar o diferente, a gente vive numa boa. Se eu entender que a forma de ver o mundo dele é diferente da minha, a gente consegue viver numa boa. Conta uma história, que certa vez, essa é outra que está lá na Rádio Boa Nova, tá? Eu gosto de contar historinhas lá. Conta uma história que certa vez, um rapaz muito revoltado, muito enraivecido, que brigava com todo mundo, que discutia com todo mundo, ele foi alertado: ó, vai falar com o sábio da cidade, porque esse sábio não briga com ninguém, não discute com ninguém, ele não se enerva, não se desequilibra, ele está sempre em paz. Vai lá ver se ele te ajuda a encontrar um pouquinho de paz. O rapaz foi lá falar com o sábio, falou: sábio, me ajuda, porque assim, é tanta gente idiota nesse mundo, é tanta gente ignorante. Olha ele quem está falando dos outros, né? Tanta gente ignorante, tanta gente estúpida, que eu tento convencer eles que eles estão errados. Eu tento impor para eles, mas eles não me ouvem, eles rebatem, eles discutem. Qual é a fórmula para não se incomodar com gente ignorante? O sábio falou: olha, a fórmula que eu uso para mim, que funciona bem, eu nunca discuto com gente ignorante. Eu não dou a permissão de que eles tirem a minha paz. Se ele quer acreditar no que ele acredita, tá tudo bem, eu concordo, porque não vai mudar a minha vida. Aí o rapaz falou: eu não concordo com isso, tá errado, tem que dar conta, tem que ir pra cima, tem que convencer. E aí o sábio olhou pra cara dele, sorriu e falou: não é que você tá certo? É verdade. Virou os costas e foi embora. Faz sentido? Aí por que a gente fica querendo impor para os outros que as pessoas façam aquilo que a gente acredita que é o certo? Quer ver? Eu vou fazer um exercício aqui. Vamos fazer o exercício. Eu fiz esse exercício da outra vez, tá? Vamos ver se você lembra. O exercício é o seguinte: vocês se comprometem comigo que eu vou dar um comando e vocês vão seguir esse comando? Tem a ver com pensamento, com pensar. Vocês se comprometem a fazer o pensamento que eu propor aqui? Sim. Vocês se comprometeram, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês, a partir de agora, não pensem na cor vermelha. Não existe o vermelho. Não existe o vermelho. Sabe aquele logo do Bradesco? Não é mais vermelho. Sabe uma maçã? Não é mais vermelha, é só verde, só tem maçã verde. Sabe o morango? Aquela cor, morango agora é verde também. Não existe a cor vermelha, tá bom? Não pense no vermelho. Quem conseguiu não pensar no vermelho? Então, por que eu faço esse exercício? Porque a gente tem dificuldade de controlar coisas que estão no nosso domínio, que são os pensamentos. A gente quer controlar a vida do outro. Você parou para pensar nisso? Quem aqui já comprou coisas que depois se arrependeu? Quem aqui já falou coisas que depois se arrependeu? Quem aqui já fez coisas que até se envergonha hoje quando lembra? Quem já fez? Aí olha que gozado, né? A gente vive fazendo umas bobagens da vida, mas nós somos bons para falar que o outro fez. E por que eu estou falando de tudo isso? O que isso tem a ver com doutrina espírita? Porque o espiritismo, quando foi codificado por Kardec, Allan Kardec,
ele fez, naquela época, 501 perguntas para os espíritos. E aí os espíritos respondiam, e ele formulou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois, na segunda edição, ele ampliou, e foi para 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, que ele fez para médiuns, e era muito interessante. Alguém assistiu o filme da vida de Kardec? Assistam, quem não assistiu, assista. Tem, acho que no Netflix. Quem tem Netflix, dá para assistir lá pelo Netflix. É fantástico. Ele fazia por tipo assim, ele entregava uma pergunta para um médium aqui, uma médium, e entregava a mesma pergunta para um outro médium que não conhecia aquela médium, que nesse caso, naquela época, eram só mulheres que estavam ajudando ele. Entregava para duas mulheres que não se conheciam, não se falavam. E depois ele ia colher a resposta dos espíritos. Às vezes até a assinatura do espírito era a mesma. O espírito que respondeu por um era o mesmo que respondia pela outra. As respostas eram iguais. Ele pegava as respostas iguais e colocou no livro. Porque ele falava assim, não tem como dizer, que isso daqui é um achismo. São respostas que foram dadas iguais por mais de um espírito, através de médiuns que não se conversavam, que não se conheciam. E aí ele formulou o Livro dos Espíritos. Se a gente ler as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar ali algumas informações extraordinárias. A informação, por exemplo, de que a nossa missão no planeta Terra é evoluir. Ninguém veio aqui com a missão de ser professor do outro. Todo mundo veio aqui com o desafio de ser aprendiz. Aí você vai perguntar, mas então como é que eu aprendo? Você aprende com os outros, mas não porque é papel dele te ensinar, porque é capacidade sua observar e crescer. Toda vez que alguém assume o papel de querer dar uma lição no outro, você já deve ter ouvido gente falando assim, né? Eu vou te dar uma lição. Toda vez que você ouvir isso, está ali um irmão que não entendeu o que está fazendo na Terra. Está ali um irmão que está com um desafio tremendo, porque ele, naquele momento ele se acha melhor do que os outros. Nosso desafio é aprender. É claro que cada um de nós vai ter uma experiência diferente. E aí uma outra coisa que a gente aprende com o Livro dos Espíritos e com a doutrina de Kardec. O que acontece nas nossas vidas absolutamente não tem nenhuma finalidade de te castigar. Deus não castiga ninguém. E aí você pode dizer, Rogério, absurdo? Tem gente que sofre uma vida inteira. Na verdade, o que Deus promove para nós são experiências necessárias para o nosso crescimento. Não é castigo. Castigo tem a finalidade só de punir. As experiências que nós vivemos, que às vezes são duras, são sofridas, tem gente que passa por provações enormes, mas a finalidade não é o sofrimento pelo sofrimento, a finalidade é o crescimento. Eu, por muitos anos, quando eu era mais jovenzinho, eu fazia um trabalho num leprosário, leprosário Santo Ângelo. Alguém ouviu falar? Sim. Ele não existe mais, o local existe, mas não é leprosário há talvez mais de 20 anos. Quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, um dos trabalhos que eu me engajei foi no trabalho do leprosário. Nós fazíamos visitas quinzenais ou então mensais aos internos. E eu me lembro certa vez de conversar com um senhor interno do leprosário Santo Ângelo, e pessoas que haviam, eu ouvi a história deles, e eram histórias desafiadoras. Pessoas que com 14, 15 anos, quando a hanseníase se manifestou, que não tinha cura na época, e pouquíssimo tratamento, essas pessoas eram presas como cachorro. Lembra da carrocinha de cachorro? Havia uma carrocinha para prender leprosos. Eles eram presos na rua com laços, com varas, para que a pessoa não chegasse perto, eram jogadas no fundo dessa carrocinha, numa cela, e eram levados para o leprosário. Eu ouvi muitas histórias de pessoas que foram presas dessa forma. Eu lembro do seu... o nome dele? Rui? Acho que era seu Rui. O seu Rui contando que a última vez que ele tocou na face da mãe dele, ele tinha 14 anos de idade. E depois nunca mais ele pôde. Ele só via a mãe uma vez por mês atrás de uma cerca, com 5 metros de distância. E foi assim até o dia que a mãe morreu e nunca mais foi visitá-lo.
Então ouvi histórias duras de pessoas que, além de todo o sofrimento da separação, não tinham a ponta dos dedos, não tinham o nariz, alguns não tinham as pernas, porque a doença levou embora. Mas eu vi cada pessoa resignada lá dentro. E esse senhor, que eu acabei de comentar, que já tinha 80 e tantos anos de idade, ele não era espírita, mas ele dizia: eu adoro quando os espíritas vêm aqui me visitar. Por que vocês não ficam enchendo o saco, querendo converter, convencer, ou falar coisa que vai me curar? Pô, vai me curar como? Eu não tenho as pernas, eu não tenho as mãos. Vai me curar como? Não tem como curar. Eu só quero o conforto da presença de vocês, que já está bom. Eu me lembro de um outro senhor que ele me contou dizendo que certa vez ele teve um sonho. E ele sonhou, vendo-se numa outra vida, como soldado romano, levando as pessoas para a arena para serem mortas. E ele se divertindo com aquilo. E ele conta que depois do sonho aparecer na mente dele, aparece um mentor e diz para ele: esta vida é para você desenvolver a consciência do mal que você fez. Não é castigo, não é punição. É oportunidade de desenvolver consciência. E ele virou para mim e falou: depois disso, nunca mais eu reclamei. Porque eu sei que é uma oportunidade de crescimento. Portanto, Deus não dá fardos mais pesados do que os seus ombros. Os desafios que você encara na vida são sofridos. E vale as tuas lágrimas. São justas, são merecidas. Mas do mesmo jeito que Deus te deu os fardos, Ele também te deu a oportunidade de dividi-los com as pessoas que estão ao seu lado. Para você conseguir dividir o fardo, você primeiro precisa tratar bem as pessoas, para que elas sejam tuas companheiras. É muito comum a gente encontrar pessoas reclamando sobre solidão. Você já deve ter ouvido gente reclamar sobre solidão. Talvez alguém aqui já deva ter sentido solidão. Mas uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: se você está se sentindo solitário, o que te impede de pegar o telefone e ligar para alguém? O que te impede de pedir a presença de alguém? Ah, mas ninguém da minha família me dá mais atenção. Deus te deu o direito de construir a família que você quiser, a família espiritual. E as pessoas do centro? E as pessoas do teu grupo social? Ah, mas eu não tenho nenhum. Então procure um. Vá para um grupo fazer atividade física, vá para um grupo fazer passeio, vá para um grupo, vá para um lugar onde você possa ser útil. Vá ajudar alguém, porque alguém está sofrendo mais do que você nesse momento. Às vezes você se sente na penumbra, caminhando com um isqueiro aceso para achar o caminho. Mas você já parou para pensar que tem gente que nem o isqueiro tem? Que talvez seja você o responsável por conduzir um monte de gente com aquela luzinha pequena que você é capaz de fazer. Então você pode ser a luz que o mundo precisa. Mas para isso, a gente precisa ressignificar a vida. A gente precisa parar de olhar para a vida com um olhar de vítima, com um olhar de: puxa vida, eu estou sendo condenado, eu estou sofrendo porque eu fiz coisas erradas em outra vida. Que você fez coisa errada? É claro que você fez, eu também. Toda vez que me perguntam: você sabe o que você foi em outra vida? E eu tenho que dizer para vocês: eu tenho recordações de outras vidas. Eu lembro de várias vidas minhas, por uma questão dos desenvolvimentos mediúnicos, mas isso eu lembro desde criança. Mas enfim, eu lembro do que eu fiz. Eu posso assegurar para vocês: era bem pior do que era hoje. Então quando alguém me pergunta: ah, eu queria tanto saber o que eu fui em outra vida, eu falo: eu sei, eu posso te dizer. E aí geralmente a pessoa fala: então me conta, pensando que eu vou dizer que foi uma princesa, foi um rei. Todo mundo quer ser a última bolacha do pacote, né? Ah, foi um rei, foi uma princesa. Eu falo: você foi alguém muito pior do que você é hoje. Ah, mas eu queria tanto lembrar. Você está preparado para recordar que talvez você tenha matado os seus filhos? Que você tenha encarcerado os seus pais? Que você tenha roubado a pessoa que hoje dorme na mesma cama que você? Você está preparado para lembrar disso? Então para que lembrar? Só saiba que o teu passado é certeza, não foi melhor do que é hoje. O teu futuro depende de você. Há uma história, mais uma história. E aí eu fecho, né? Eu quero saber o meu tempo, né? Quanto tempo? Ainda até 9h15.
Ah, até as 9h15 eu tenho tempo ainda. Eu tô achando 15 para as 9, veio na minha cabeça, eu passei no horário. Vocês querem mais? Pode continuar mais? Então vamos lá. Não há tempo, não. Então não vamos fechar não, tem mais ainda. Tem mais ainda. Se quiser sentar também, pode. Ah, não, eu ensino, eu dou curso de oratória, eu dou curso de comunicação. Uma das coisas que eu ensino para os meus alunos é: te der a oportunidade de falar, fica de pé. É de pé para você se expressar melhor e para as pessoas te ouvirem. Então vamos lá, de pé aqui. Não sei que. Quer que eu sente? Não. Conta a história que certa vez um jovem muito arrogante, muito. Não é o mesmo da primeira, tá? É outro jovem. Porque a gente arrogante, a gente sabe que tem aí aos montes, não tem? São irmãos que estão em processo de aprendizagem. Precisam crescer. Por isso, vem aqui para o campo de provas, que é a terra. E aí esse irmãozinho ali, sabendo que havia um sábio que sempre acertava as coisas, ele nunca errava. Ele sempre dava conselhos, ele falava das coisas de forma certeira, nunca errava. E esse rapaz tinha uma doença chamada inveja. A inveja é diferente da admiração. Quando você tem admiração pelas pessoas, você se inspira no outro para fazer semelhante, para trilhar um caminho parecido. É uma inspiração. A inveja é querer ter o que o outro tem. E se enraivecer quando o outro cresce. Se enraivecer quando o outro progride, evolui. É se sentir mal com o sucesso do outro. Esse jovem era o tal do invejoso, que é uma doença da alma. E ele começou a ter inveja desse sábio. Ele morria de raiva porque o sábio sempre dava certo, sempre dava certo. Então ele falou: eu vou dar um jeito de desmascarar. Eu vou chamar todo mundo para ouvir o conselho do sábio, para fazer uma pergunta. E vou pegar um pequeno passarinho e pôr na minha mão. O passarinho eu vou deixá-lo vivo. E eu vou perguntar para o sábio: sábio, este pássaro está vivo ou está morto? Se ele falar que está morto, eu abro a mão, o pássaro voa. Eu vou desmascarar ele. Eu vou humilhá-lo. Se ele falar que está vivo, eu aperto. O pássaro morre. E eu provo que ele está errado. Não tenho como errar. Meu plano é perfeito. E foi lá e ele fez isso. Chamou todo mundo. Vai lá ver. Eu vou perguntar para o sábio. Vai lá ver. Chamou todo mundo rodeou o sábio. E foi lá ele com o passarinho. Virou para o sábio e falou: sábio, esse pássaro está vivo ou está morto? E o sábio disse: esse pássaro é exatamente igual à sua vida. O destino dele está nas tuas mãos. O destino nosso é igual ao destino do pássaro. Está nas nossas mãos. Todo dia de manhã você levanta e tem o poder de escolher. Escolher o que você vai vestir, o que você vai tomar de café da manhã, se você vai ficar mais 5 minutos na cama, se você vai começar a colocar roupa branca, amarela, verde, azul, se não vai sair da cama, se vai sair descabelado, você tem o direito de escolher. Há uma pesquisa feita, e não tem a fonte exata, mas isso foi publicado num jornal norte-americano. Esqueci o nome do jornal, que pena. Mas enfim, foi publicado no jornal norte-americano em 2017, dizendo que as pesquisas que esse jornal fez, não sei qual é a fonte, mas estou replicando que está ali, disse que nós tomamos, sabe quantas decisões por dia a gente toma? Adivinha? Dá um número aí, quantas decisões a gente toma por dia? 200. Mais de 1.000? 200? 20, umas 20. Mas para pensar que decisão é: qual a sua cabeça com essa mão ou posso com essa? Olhe para lá ou olhe para cá? Aí complica. Então, tudo é decisão. Tudo que você faz é decisão. O jornal então disse: nós tomamos em média 32.000 decisões por dia. 32.000 decisões, porque envolve desde essas banais, que é: eu vou dar uma mordida no pão e tomar o café depois, ou eu tomo café antes e mordo o pão depois. Até isso é decisão. A grande questão que o jornal traz é o seguinte: o resultado da nossa vida
está relacionado às decisões que a gente toma. Uma pessoa feliz é porque ela sabe escolher bem. Uma pessoa que vive bem é porque toma melhores decisões. Resumindo, a vida que nós temos hoje é resultado de cada uma das 32 mil decisões que nós tomamos ontem, das 32 mil de anteontem, das 32 mil de anteontem, de antes e de até quando a gente lembra, se é que a gente lembra da infância. Nós somos resultado das nossas escolhas. A grande questão é que às vezes cegos por raiva, por milindre, por mágoa, por dor, por tristeza, por euforia, os sentimentos às vezes nos cegam. Eu vou até contar, eu contratei um funcionário há pouco tempo, em 35 dias de trabalho ele faltou 7 vezes. E eu perguntava, mas o que você tem? Ele falava, eu estou muito feliz. Mas você não vem trabalhar. É porque quando eu estou feliz eu faço besteira. Ele falou outra coisa. Ele falou uma expressão mais crua, né? E aí ele fazia besteira e não ia trabalhar. Eu falei, bom, então agora você vai ficar triste, porque eu não posso tê-lo aqui comigo. Eu preciso de alguém para trabalhar. Então a gente às vezes faz bobagem porque está muito triste, a gente faz bobagem porque está muito feliz, a gente faz bobagem porque está muito nervoso, a gente faz bobagem porque a gente está muito zen. Até ficar zen demais é perigoso, sabia? Até ficar zen demais, experimenta passear orando na Praça da Sé. O celular na mão, ouvindo música, cantando ali. Daqui a pouco você não tem nem celular nem roupa, né? Te levam embora. A grande questão é que o ser humano emocionado, fora do equilíbrio, ele tende a escolher mal. O ser humano emocionado, seja emoção muito boa ou muito ruim. Eu estou falando de extremos, tá? Eu estou falando de extremos. Por isso que o ideal é a gente buscar o equilíbrio. E na doutrina espírita, a gente aprende isso também, que o ideal é o equilíbrio. Extremos não costumam ser bons. Radicalismo não costuma ser bom. Nenhum tipo, inclusive o religioso. Uma pessoa extremamente radical, religiosa, da religião que for, inclusive espírita, também não é bom. Todo radicalismo é negativo, porque ele demonstra falta de equilíbrio. E quando eu estou fora de equilíbrio, eu tendo a escolher errado. Eu tendo a tomar decisões que não são muito boas, nem para mim, nem para os outros. Vocês já fizeram alguma coisa errada, que depois os outros te desceram o cacete falando mal, e você ficou chateado com aquilo? Não, né? Deixa eu pegar minha água aqui. Tem água aqui, ó, Jairão. Ah, eu já estou com a garrafinha aberta aqui. É para você. Eu pego depois. Esse aqui eu vou matar. Nunca aconteceu. Então, você sabe por que isso acontece? É um fenômeno psicológico. É da mente humana. Nós julgamos os outros pelo comportamento e pelo resultado do comportamento. Faz sentido isso para vocês? Quando alguém faz alguma coisa, a gente julga pela maneira que a pessoa faz e pelo resultado. Vamos supor que nós estivéssemos numa festa e faltou os garçons. Faltou o garçom. E aí o Zé, o organizador da festa, ele vira para mim e fala assim: Rogério, você pode me ajudar? Está faltando garçom. Você pega uma bandeja e serve as bebidas para o pessoal? E eu vou falar, é claro, sim, com o maior prazer. E aí eu pego a bandeja e saio para servir. E de repente, opa, a tropeçada aqui, caiu em cima de vocês. Caiu aqui, molhou todo mundo aqui. O que vocês vão pensar de mim? Desastrado, né? Incompetente. Onde já se viu um garçom que não sabe servir. Vocês estão me julgando pelo quê? Pelo comportamento, não é? E pelo resultado do meu comportamento. Mas sabe como é que eu me julgo depois dessa? Depois que eu fiz isso? Eu me julgo assim. E aí é a diferença que dá conflito. Nós julgamos os outros pelo comportamento, mas nós nos autoavaliamos pela intenção, não pelo resultado. Olha como dá choque isso. Eu derrubei e caiu em cima delas. Eu fico chateado. Puxa, desculpa, eu não queria ter feito isso. Mas aqui dentro eu estou pensando assim: mas eu não sou nem pago para fazer isso. Eu estou fazendo porque ele veio para ajudar. A culpa não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso.
Eu fiz mais. Algum espírito me empurrou, né? Aí entra vamos achar que foi espiritual a coisa. Faz sentido isso? Que a gente às vezes age, a gente julga os outros pelo comportamento, mas a gente quer ser julgado pela intenção. Isso dá choque, isso dá divergência de visão, de entendimento. Como é que a gente faz então para diminuir o atrito nisso? Primeiro, saiba que há a possibilidade da pessoa te julgar mal, independente da tua intenção. Segundo, fale para as pessoas da sua intenção. Se você cometeu o erro, conte para elas qual era o desejo. Se você foi vítima do erro de outro, tente entender qual era a intenção da pessoa que errou. Porque às vezes a gente cria um monstro numa situação que foi acaso. De repente, o nome da senhora? Beth. Eu derrubei a bebida em cima da Beth. Pode ser que a Beth estava mal ali com ela, ela pensa, o Rogério não gosta de mim, fez de propósito. Não acontece isso às vezes? E como é que a gente faz para desfazer isso? A Beth tem que me perguntar, Rogério, o que aconteceu? Para a gente buscar entendimento. Ou eu tenho que falar, Beth, desculpa, eu estava na melhor das intenções. Só que a gente tem que lembrar que às vezes quem erra não tem assim, essa iniciativa de se ajustar. Então, antes de você condenar, converse. No Evangelho de Jesus, há uma passagem muito interessante em que ele se encontra ali escrevendo na areia e os fariseus trazem uma mulher adúltera e colocam ela ali e fala, e aí, o que fazemos com ela? Para quem não conhece a história judaica e as leis judaicas, na época de Jesus, uma mulher pega em adultério, ela já tinha uma pena estabelecida, morte por apedrejamento. Era assim que o judeu matava uma pessoa que era herege, ou então que pecava contra as leis de Deus. A morte era por apedrejamento. Até por isso, historicamente, a gente fala que Jesus não foi morto pelos judeus. Jesus foi morto pelos romanos. Porque a maneira de matar romano era na cruz, era a crucificação. A maneira de matar do judeu era apedrejamento. Então Jesus foi morto pelos romanos. Mas vamos lá, que é só história, a história da religião. Mas muito bem, e aí Jesus, quando recebe a mulher adúltera, Jesus olha e fala assim, aquele que não tiver pecados e que nunca errou, atira a primeira pedra. E aí conta a história que uma a uma foi largando as pedras, que já estavam prontos para apedrejar a mulher, e foram saindo. Jesus então olha para a mulher e fala, cadê os teus delatores? Cadê os teus algozes, os seus carrascos? E ela fala, não estão mais, foram embora. E aí ele diz, eles não te condenam, eu também não. Vai e não erres mais. Jesus nos ensina para não condenarmos as pessoas, o que é diferente de não julgar. Julgar é quase que impossível você não julgar, porque julgar é fazer juízo de valor, se está certo ou está errado. O que Jesus quer de nós, no seu evangelho, nas suas lições, é nos ensinar a saber separar o certo do errado, fazer o julgamento certo, para você tomar escolhas boas, mas não condenar quem erra. Porque quem erra já está criando um baita de um problema para a vida dele. Para que ele precisa ainda mais de mais um para jogar pedra? Deixa ele com os problemas dele. Se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque já é fardo pesado demais. Faz sentido isso, gente? Quando você está mal, que você cometeu alguma coisa errada, é bom alguém, de novo a história da água mole em pedra dura, tanto bate até enche o saco. Quando você não está bem e alguém quer impor a opinião deles, é bom para você? Então não é bom também para os outros. Sabe aquilo que a gente sonha de um mundo ideal? Do mundo com as pessoas mais amáveis, mais tranquilas, mais pacíficas? Precisa começar pela gente. Não dá para ficar guardando os outros. E eu costumo falar uma coisa, por que não dá para guardar os outros? Porque esta conversa aqui, vou chamar isso aqui de conversa. Quem está tendo somos nós, não são os outros lá fora.
Porque é muito comum eu fazer uma palestra e eu costumo perguntar, como eu vou perguntar agora para vocês. Em algum momento aqui não veio uma ideia falando assim, meu marido tinha que ouvir isso. Minha mulher tinha que ouvir isso. Meu filho precisava ouvir isso. Alguém já teve esse pensamento aqui? Porque é natural a gente querer que o outro ouça. Mas o que eu tenho para dizer é, eles não estão aqui. Então eles não vão usar e não vão usar o que eu estou falando aqui. Quem são as únicas pessoas que podem usar alguma coisa disso? Eu, inclusive. Quando eu falo, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu estou falando para mim também. Faz sentido isso para vocês?